Olá, está começando mais um Brasil Justiça, o programa da Associação dos Magistrados Brasileiros, que tem a proposta de debater os principais temas de interesse da magistratura e discutir o futuro do judiciário. Hoje vamos falar sobre o crescente número de casos de violência contra magistrados e contra os fóruns. Como o judiciário tem se preparado para enfrentar este problema? Também vamos saber o que muda com a aprovação do Plano de Previdência Complementar para servidores públicos da União, incluindo o Judiciário. E na Semana da Mulher, fique por dentro do trabalho da magistratura na aplicação da Lei Maria da Penha. O nosso convidado é o diretor adjunto da Secretaria de Magistrados da AMB, Luiz Mártios, juiz da 22ª Vara Civil de Brasília. Também está aqui conosco o jornalista Michel Medeiros. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Brasil Justiça. Doutor Luiz, os magistrados brasileiros e os fóruns têm sido vítimas de constantes atentados. Só nos primeiros dias deste ano foram 5 casos praticados contra fóruns, juízes e seus familiares. O que se deve a essa onda de violência? Esses fatos nos causam extrema preocupação, mas além de preocupar os magistrados e preocupar aqueles diretamente envolvidos nessa onda de violência, devem preocupar principalmente o cidadão. É preciso que se faça um questionamento. A quem interessa fragilizar o poder judiciário? A quem interessa atacar o juiz? A quem interessa, muitas vezes, que o juiz tombe, que o juiz sucumba diante de um ato de violência? A partir dessa reflexão, nós vamos começar a ver que o Poder Judiciário ele é atacado, e esses 5 casos que foram citados estão sendo acompanhados detidamente pela Secretaria de Segurança de Magistrados da AMB. Cada um desses 5 casos tem um fato em comum. Nesses casos foram contrariados interesses poderosos. O Poder Judiciário decidiu contra grupos, contra estamentos, contra categorias que estavam há muito tempo com privilégios, que estavam há muito tempo acostumados à própria impunidade, ou não responder pelos seus atos e a exercer um domínio de forma ilimitada sobre uma determinada parcela da sociedade. O judiciário, nesses casos, colocou cobro, colocou limite nessas situações. E a partir disso aí, gera insatisfação, não da população, mas de grupos específicos e que se veem contrariados com essa decisão do Poder Judiciário. Então, a quem interessa atacar o Poder Judiciário e fragilizar o juiz na sua independência? Certamente aqueles grupos que têm interesse na manutenção de um poder ilimitado, de um poder pela força, que se impõe pela violência, o que não é compatível com o Estado democrático de direito. Doutor Luiz, até bem pouco tempo dizia-se que uma decisão de juiz deveria ser acatada e não discutida. O que nós temos percebido é que existem situações das mais adversas quando uma sentença não vem de acordo aos anseios. O que mudou? Esse continua sendo um dos postulados essenciais do Estado Democrático de Direito. Decisão judicial tem que ser cumprida. O que nos diferencia dos povos bárbaros é que nós temos uma ordem jurídica que tem que ser seguida. E quem vai dizer como é que essa ordem jurídica deve ser aplicada e o direito que deve ser aplicado à espécie, ou seja, quem tem razão naquele conflito, é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, numa demanda, sempre vai desagradar uma das partes. Então, o juiz, quando julga, ele julga favoravelmente a uma das partes. Então, uma delas sairá insatisfeita, certamente, daquele julgamento. E continua valendo, e tem que continuar valendo, é essencial ao Estado que as decisões judiciais sejam imediatamente cumpridas, que elas tenham efetividade. Para isso, nós precisamos não só da decisão, mas também de um aparato jurídico, legislativo, que permita o cumprimento imediato das decisões que são proferidas em primeiro grau. Então, é muito importante valorizar a decisão que é dada em primeiro grau de jurisdição, que ela seja aplicável, que ela seja executável o mais rápido possível. E isso se reflete na própria credibilidade que o Poder Judiciário precisa ter perante a população. Então, quando nós prestigiamos a justiça de primeiro grau, quando nós diminuímos o número de recursos, por exemplo, nós vemos que as decisões são cumpridas mais rapidamente. Então, isso é imprescindível, é importantíssimo que se continue tendo essa confiança no Poder Judiciário, e que nós vemos que cresce a cada ano, porque o número de demandas ajuizadas só cresce ano a ano, o que demonstra que a credibilidade do Poder Judiciário perante o povo continua muito alta e está crescendo, inclusive. É o poder imparcial, um poder que não tem interesse em nenhuma das partes e que, justamente por força da sua independência, muitas vezes é atacado
porque justamente não depende, não tem que agradar a qualquer pessoa. O juiz age de forma independente, de acordo com o que diz o direito e de acordo com o que manda a justiça. E isso muitas vezes desagrada interesses e provoca reações violentas contra o próprio judiciário. Não só com ataques físicos à integridade física, mas também com ataques à própria moral e à própria credibilidade do Poder Judiciário. Como a AMB, por meio da Secretaria de Segurança dos Magistrados, tem atuado no sentido de proteger não só juízes, mas todos os servidores e os fóruns? Há um ano, no início dessa atual gestão, foi criada a Secretaria de Segurança dos Magistrados, na AMB, pela primeira vez instituída uma secretaria específica para tratar de uma política de segurança para todos os magistrados do país. Foi feito um levantamento inicial há pouco mais de 8 meses, e nós verificamos que os tribunais ainda estavam agindo de forma muito incipiente com relação às normas de segurança, ao próprio cumprimento da resolução do CNJ que trata dessa questão da segurança de magistrados, e foram expedidas diversas medidas de cunho preventivo. Nós, inclusive, estávamos nos antecipando ao que viria a acontecer tragicamente algum tempo depois. E nós verificamos que muitas comarcas do interior do país não têm um aparato de segurança mínimo que possa garantir a integridade dos servidores e dos próprios magistrados. Então, a Diretoria de Segurança vem fazendo gestões junto aos tribunais de justiça do país, junto ao próprio Conselho Nacional de Justiça, para que a resolução seja cumprida imediatamente, seja materializada, para que se possa ter um aparato de segurança mínimo, para que os tribunais tenham um serviço de segurança próprio que possa garantir a segurança dos magistrados no momento mais imediato, sem prejuízo de uma requisição de força policial, caso se mostre necessária. E, além disso, vem dando um apoio a todos os magistrados envolvidos nesses atos, vitimados com esses atos de violência. O presidente se desloca e os membros da diretoria se deslocam imediatamente, então logo acontece uma intercorrência. Então é comum que nós vejamos o presidente da AMB tendo audiências com o secretário de Segurança Pública, com o governador dos estados, para pedir medidas imediatas e que possam garantir a segurança do magistrado. Então nós não podemos admitir hipótese alguma, e a nossa reação tem que ser imediata mesmo, tem que ser o mais rápido possível, que o Poder Judiciário fique sem independência ou sem condições de segurança para funcionar. Então, diante disso, a Secretaria de Segurança conta com os seus membros e que tem agilidade para comparecer aos locais, para fazer contato, para imediatamente estabelecer uma rede de apoio a esse colega, seja através da Secretaria de Segurança Pública, seja no próprio Tribunal de Justiça, no próprio tribunal a que ele está ligado, para que nós possamos imediatamente minimizar essa situação de insegurança e fazer com que a Justiça possa funcionar dentro da normalidade. Obrigada. Nós estamos conversando com o diretor adjunto da Secretaria de Segurança dos Magistrados da AMB, Luiz Mártios. No próximo bloco, ele vai falar sobre o futuro da aposentadoria no Poder Judiciário, após a aprovação pela Câmara dos Deputados do projeto que cria a Previdência Complementar para os servidores da União. Não saia daí, a gente volta rapidinho. As inscrições para os cursos de 2012, promovidos pela Escola Nacional da Magistratura junto com a AMB, já estão abertas. Ao todo, serão oferecidos 29 cursos que têm o objetivo de aprimorar os conhecimentos dos magistrados, qualificando a prestação jurisdicional. Nos dias 22 e 23 de março, está marcado o curso O Magistrado e a Construção de Modelos para o Aprimoramento da Cidadania e Conscientização da População. 35 vagas estão disponíveis e as inscrições no site www.enm.org.br. O Brasil Justiça está de volta. Hoje estamos conversando com o diretor adjunto da Secretaria de Segurança dos Magistrados da AMB, Luiz Mártios, que no bloco anterior comentou sobre o crescente número de atentados contra magistrados e fóruns. Agora vamos falar sobre o futuro da aposentadoria no Judiciário, após a aprovação do Plano de Previdência Complementar para servidores públicos da União. Dr. Luiz Mártios, na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou o PL 1992 de 2007, que cria o Plano da Previdência dos Servidores da União. De que forma esse instrumento afeta a aposentadoria no Poder Judiciário? Afeta de forma substancial, Renata. Nós lamentamos profundamente, não só a AMB, mas toda a frente associativa que se formou entre as associações do Poder Judiciário da União e do Ministério Público da União, que não tenha tido um debate amplo e antecedente à própria aprovação dessa lei.
e mesmo a proposta sendo de 2007, ela tenha sido aprovada agora a toque de caixa, sem que tenha havido uma audiência pública, sem que tenha havido uma discussão, para que nós pudéssemos esclarecer fatos substanciais e importantes para a própria conceituação do que seria esse fundamento para que se pudesse mudar o regime previdenciário agora, envolvendo a magistratura, os membros do Ministério Público, agentes políticos que não poderiam estar nesse mesmo regime. A carreira da magistratura e também do Ministério Público já são carreiras que limitam sobremaneira os seus integrantes, os seus membros. Então, o juiz não pode ter uma atividade complementar. O juiz não pode ter, por exemplo, um negócio, um comércio, né? E você unificar e colocar tudo isso no mesmo pacote, colocar um mesmo regime para várias carreiras diferenciadas é um equívoco flagrante. A par da questão do vício de iniciativa, da inconstitucionalidade. Mas a primeira coisa que se vê é que a carreira não se tornará atraente para os próximos membros que venham nela ingressar. Ou seja, os melhores quadros certamente fugirão da magistratura, certamente fugirão do Ministério Público e irão para outras carreiras. Então, eu acho extremamente preocupante, acho que nós temos que nos empenhar para esclarecer no Senado exatamente o que acontece com relação à diferenciação das carreiras. A gente tem que esclarecer esse alegado déficit da Previdência a partir da emenda 41, porque foi feito um estudo e verificou-se que houve um aumento substancial da arrecadação após a emenda 41. Então, esse déficit alegado é um déficit que não está atualizado hoje, esses valores não estão atualizados, a gente não tem essa ideia. Então, os magistrados têm um regime próprio porque tem uma situação diferenciada, não tem aquele teto de contribuição que os outros servidores têm, ou seja, eles contribuem sobre o total da sua remuneração. Além disso, são pessoas que trabalham normalmente e contribuem durante 45 anos, ou seja, o juiz entra aos 25 e sai aos 70 anos. Quer dizer, são situações atípicas que têm que ser consideradas. A continuar como está, a passar o projeto da forma como está, o que se vai ter é que se terá um regime de previdência altamente convidativo àquelas pessoas que recebem, aqueles trabalhadores que recebem próximo do piso e extremamente prejudicial a todos aqueles que recebam mais perto do teto, o que vai provocar uma migração, certamente, uma saída desse regime, comprometendo inclusive a própria sustentabilidade desse plano. E o governo federal diz que o plano tem como objetivo acabar com o déficit previdenciário. Na opinião do senhor, a criação de um plano que equipara todas as carreiras, quais os riscos de um plano como esse? É extremamente arriscado na medida em que não se torna interessante para quem pode inclusive contribuir mais. Ou seja, a própria subsistência desse regime se torna perigosa. E essa questão da sustentabilidade ou do déficit é uma questão falaciosa. Só para que se tenha uma ideia, foi feito um levantamento no último quadrimestre, inclusive feito pelo Tribunal de Contas da União, e 93% dos custos que se tem com o pagamento de pensões e de proventos de aposentadoria dos tribunais da União, 93% são custeados diretamente pelas contribuições dos membros que estão na ativa. Ou seja, esse plano específico da magistratura é um plano altamente sustentável, autossustentável e até superavitário. Ou seja, não há que se falar em déficit nesse caso. Só que não houve tempo para que essas colocações fossem feitas antes da aprovação na Câmara. Não houve tempo para que isso fosse discutido, para que nós pudéssemos mostrar isso e desmistificar certas coisas que se colocaram. Ok. Na semana passada, a MB e diversas entidades que compõem a Magistratura Nacional e os membros do Ministério Público foram à Câmara dos Deputados pedir a exclusão do Poder Judiciário do projeto. Vamos conferir a reportagem. No intenso corpo a corpo junto às lideranças partidárias, os magistrados apresentaram uma emenda para excluir o Poder Judiciário do projeto de lei 1992 de 2007, que cria a Previdência Complementar para os servidores da União. Esse trabalho de convencimento, de conscientização das lideranças, nós temos que fazer. E também tivemos uma grande ajuda do deputado Arnaldo Faria de Sá, que aceitou a nossa emenda, minuta de emenda de redação de plenário, com a supressão dos dispositivos atinentes à magistratura e colheu 111 assinaturas. Segundo a MB, a emenda foi apresentada porque a Constituição brasileira diz que a previdência da magistratura só pode ser tratada por lei complementar, por iniciativa do Supremo Tribunal Federal. A magistratura do Brasil está unida com as demais carreiras que resistem a esse projeto de lei.
No plenário da Câmara dos Deputados, a emenda foi rejeitada. É preciso que o Brasil tenha um melhor posicionamento em relação a essas questões de aposentadoria, mas também sem prejudicar aqueles que têm os seus direitos adquiridos e principalmente a magistratura brasileira, que tanto tem contribuído e colaborado para a democracia no nosso país. Nós sabemos que esse projeto, embora colocado de forma urgente em função do déficit existente, mas ele só trará resultado positivo daqui 30, 35 ou 40 anos. Que esse projeto não prejudica o servidor atual, de forma nenhuma. Ele não mexe em direitos adquiridos. Portanto, os próximos servidores que quiserem entrar no serviço público vão entrar com a regra estabelecida. Agora, a AMB e os aliados vão concentrar as ações no Senado Federal no sentido de impedir a inclusão do regime previdenciário da magistratura na votação definitiva do projeto. Dr. Luiz Martins, a AMB e os presidentes de associações de magistrados estaduais acusaram a inconstitucionalidade do projeto. Na sua opinião, o que deveria ser reavaliado? O que as associações tentaram fazer foi evitar um questionamento posterior da questão da constitucionalidade dessa lei. Porque há um vício flagrante, patente de inconstitucionalidade. Há um vício de iniciativa. Esse projeto só poderia ser encaminhado por iniciativa do próprio Supremo Tribunal Federal. E, além disso, há um vício material, porque essa questão da mudança do regime previdenciário só poderia ser feito por lei complementar e não por intermédio de lei ordinária, o que prejudica, fulmina, na verdade, de inconstitucionalidade essa lei ordinária. Essa lei que foi aprovada agora na Câmara é uma lei de iniciativa do Poder Executivo e que está tramitando sob a forma de lei ordinária, ou seja, não há possibilidade de vingar da forma como se encontra. Então, para que houvesse essa modificação da forma que se pretende, teria que haver a iniciativa do próprio Supremo Tribunal Federal ou do Procurador-Geral da República, no caso do Ministério Público. E, além disso, o instrumento através do qual deveria ser veiculada é através de proposta de lei complementar e não através de lei ordinária. E por qual motivo? A Constituição Federal diz que quando as carreiras da magistratura e do Ministério Público são regidas por regime jurídico próprio, estabelecido em lei complementar. Então, qualquer modificação desse regime jurídico, inclusive com relação à questão da Previdência, a benefícios previdenciários, tem que vir sob a forma de lei complementar, de iniciativa privativa e reservada do Poder Judiciário do Ministério Público, no caso dos servidores do MP. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz Luiz Martins vai comentar o papel do Judiciário nos últimos 5 anos na aplicação da Lei Maria da Penha. Não saia daí, a gente volta em instantes. A Escola Nacional da Magistratura, a AMB e a Associação Paulista de Magistrados promovem entre os dias 28 a 30 de março em São Paulo o curso Proteção aos Direitos Fundamentais e Dignidade Humana. Os magistrados interessados em participar têm até o dia 15 de março para garantir uma das 50 vagas no curso, que tem o objetivo de fazer uma análise global do estudo do direito. Estamos de volta com o Brasil Justiça, que hoje recebe o diretor adjunto da Secretaria de Segurança dos Magistrados da AMB, Luiz Martins. Nos blocos anteriores, nós conversamos sobre a violência contra os juízes e sobre o futuro da aposentadoria no Judiciário. Agora o magistrado vai falar do papel do Judiciário na aplicação da Lei Maria da Penha nos últimos 5 anos. Dr. Luiz Martins, o Dia Internacional da Mulher foi comemorado no dia 8 de março, o 5º desde a criação da Lei Maria da Penha. O que mudou desde a aprovação da lei? A Lei Maria da Penha representou um importante marco, né, de desenvolvimento dos institutos de proteção da mulher e de regulação dessas relações domésticas, relações de violência doméstica. Mas, e ao longo desses 5 anos, o que nós verificamos é que já houve uma grande evolução nessa questão da tutela protetiva da mulher. Mas muito ainda precisa ser feito. Há muito ainda o que se trabalhar e o que se evoluir para que esse quadro possa se modificar. Então, nesses 5 anos, nós verificamos que muitas demandas que não seriam levadas ao Poder Judiciário, que poderiam inclusive redundar em tragédias maiores, foram levadas. A própria divulgação da lei foi uma coisa altamente positiva. Foi uma coisa que já inibiu, por exemplo, algumas ações violentas que pudessem ser cometidas. Então, o fato de se saber que existe uma lei que permite a prisão imediata do agressor, daquela pessoa que comete uma violência contra a sua companheira, contra
uma pessoa que coabita com ele, esse simples fato já tem um caráter educativo muito forte. Então nós verificamos que isso já há com isso uma evolução muito grande nessa questão da própria pacificação social. Mas, como eu disse, muito ainda precisa ser feito para que a lei ganhe instrumentos eficazes que possam fazer com que ela seja materializada da forma como se imaginou. E como o Poder Judiciário tem se adequado para assegurar o cumprimento dessa lei? O Poder Judiciário tem, fundamentalmente, criado varas especializadas que permitam uma solução mais rápida desse conflito. Paralelamente a essa criação das varas especializadas, é importante que se crie um aparato psicossocial ao lado dessas varas, que se tenha toda uma equipe multidisciplinar para atender, porque a questão da violência doméstica, ela diverge um pouco e diverge bastante da questão da violência normal praticada contra pessoas que não se conhecem, contra pessoas que não têm qualquer relação, porque a questão da violência doméstica é uma questão de cunho familiar, ou seja, é uma ferida que permanece aberta mesmo depois de ocorrido o fato, mesmo depois de realizada a audiência, mesmo depois de uma sentença proferida. Então isso tem que ser tratado por uma equipe multidisciplinar, não é simplesmente obter um provimento jurisdicional, se obter uma sentença que determine o afastamento, por exemplo, de uma pessoa do lar, quando na verdade essa ferida vai permanecer aberta porque os vínculos que se estabeleceram entre aquelas pessoas vão perdurar durante a vida inteira. A vítima de violência doméstica, ela ainda se sente coagida e tem medo de denunciar? Ainda existe, ainda há esse temor e é natural que exista, porque faz parte de uma cultura há muito tempo arraigada na sociedade brasileira, essa cultura do medo, essa cultura da questão da própria dominação da mulher. Isso não se tira de um dia para o outro, não se faz isso em 5 anos. Então ainda existe esse temor, a tendência é que isso vá diminuindo à medida em que o Estado for dando à mulher um conforto, uma segurança maior de que ela pode denunciar, que ela vai ter toda uma rede de segurança para suportá-la. É preciso, por exemplo, que se estabeleçam redes de apoio para essas mulheres que não têm, por exemplo, para onde ir. Porque muitas vezes a mulher não denuncia porque não tem como se separar do marido, não tem como sair de casa, porque não tem nem para onde ir, não tem quem possa recebê-la. Então é importante que o Poder Executivo também haja nesse sentido. Que o Poder Judiciário tenha essa equipe especializada para suportar a decisão do juiz, para dar apoio à decisão do juiz, mas que o Poder Executivo também estabeleça essa teia, estabeleça essa rede para que possa dar o suporte necessário para que essa mulher possa ser recebida, possa ser tratada da melhor maneira possível e possa se reconstruir até para que se evitem sequelas ainda maiores decorrentes desse ato. Ou seja, mais que uma lei, são necessárias várias ferramentas para que mude esse cenário. E em que pé que está a criação dessas ferramentas, desses instrumentos por parte do Judiciário e do Estado como um todo? Nós vemos que o Judiciário já evoluiu bastante. Essa criação das varas especializadas, ela já existe em praticamente todas as unidades do país. Então, as varas hoje que cuidam de violência doméstica são varas específicas, especializadas, ou seja, o membro do Ministério Público que está ali, ele só atua naquela vara, o juiz que está ali está numa vara especializada, que cuida só dessa parte de violência doméstica. Então, a tendência a que se dê um tratamento mais adequado e mais específico é muito maior. Mas as outras medidas, aquelas que vão, na verdade, materializar e ajudar na efetivação da medida judicial, essas ainda estão bastante incipientes. Essas nós não vemos ainda muita evolução. Nessa questão, por exemplo, dos mecanismos de vigilância. A implementação, por exemplo, de um mecanismo de vigilância que garanta a efetividade da decisão judicial. Quando o juiz decreta, por exemplo, uma medida protetiva de afastamento do companheiro que agride a mulher, é preciso que se tenha, por exemplo, uma ferramenta efetivada e que é possível, porque a lei já prevê, como, por exemplo, o monitoramento eletrônico, através das tornozeleiras, para que se possa garantir que aquela pessoa não vai se aproximar da casa, cumprindo assim a decisão judicial. E que, caso se aproxime, o juiz tenha conhecimento disso e possa converter aquela medida numa prisão, uma medida mais drástica. Então, a evolução é essa. A gente precisa que isso seja efetivado e seja implementado em todas as unidades do país, para que nós tenhamos uma decisão judicial factível, passível de ser cumprida imediatamente, que tenha, na verdade, efetividade, da forma como nós desejamos. Doutor Luiz, a AMB é uma associação de magistrados. E a mulher magistrada, como assegurar segurança essa mulher que está dentro de um tribunal e se depara com situações mais que adversas? A pergunta é extremamente pertinente e há uma diretoria específica para cuidar exatamente dos assuntos da mulher magistrada. E essa diretoria é altamente atuante, vem desenvolvendo um trabalho excepcional. E a questão da segurança como um todo, seja para magistradas ou para magistrados, é um assunto que está na mais alta relevância para a diretoria da AMB. Então, o que nós temos visto é que a mulher vem sendo mais valorizada dentro da própria carreira da magistratura. Nós tivemos recentemente a nomeação de uma juíza de carreira para o Supremo Tribunal Federal, fato que contou com amplo apoio e aplauso da própria associação.
Então nós vemos que a mulher magistrada vem ocupando muito mais e a cada dia, cada vez mais espaço, né, na carreira da magistratura. E a questão da segurança dela não pode ser negligenciada. Tem que ser também tratada com todo o cuidado e toda a atenção que deve ser devotada. Obrigada. Agora, no Brasil Justiça, vamos conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Sou Maria Isabel da Silva, juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, atualmente no 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Nasci em Araxá, Minas Gerais. Estudei em Belo Horizonte, na Faculdade de Direito Milton Campos. E a magistratura, para mim, é um coroamento de uma vida de dedicação, estudo, trabalho. Vindo de família muito modesta, comecei a trabalhar muito cedo, aos 12 anos de idade eu já trabalhava para ajudar nas despesas da minha casa, da minha família. E toda uma vida dedicada ao estudo, dedicada ao trabalho. E a magistratura é o coroamento de toda essa trajetória, o coroamento desse esforço. O programa chegou ao fim. Agradeço a presença de vocês aqui no Brasil Justiça. Obrigada pela sua companhia e até o próximo.